Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, Obra de Maria Peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o Congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só, com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Hesse, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem o roteiro também Itália e Medjugorje, para você também aproveitar, passar também por Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade, por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a Obra de Maria. Tá aqui, ó. RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a Obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos, são várias estampas. Considere ter agora no final do ano camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também, presenteia com sabatina e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatina e camisetas, e realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem crisma, primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatina e camisetas, eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatina nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, e aproveite você também, peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo, já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui, ó. Esse aqui é sempre uma delícia utilizar, que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito, que é o Urbi et Orbi, que é maravilhoso. E tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Tá aqui, ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, o incenso da Milagros, que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá, é bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência paramentos litúrgicos e tem a aba Presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa.
Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá o endereço, tudo bem direitinho, se precisar de medida eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro, tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer, a pós-graduação. Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, são mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, você já sabe, é a Casa do Santo Flow em São Paulo, uma estrutura espetacular. E olha só, se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto, tem um colégio Liceu Santo Amaro Abade, um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para sua filha. Pesquise, vale a pena. Colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha, tá bom? Vai lá. Acesse agora o site, tenha todas as informações, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora nesse final do ano é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial, imagine considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do Artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre, com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do Artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo, e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do Artesanato Costa, escolha, coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do Artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do Artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você, conhecer a Gruta do Arcanjo. Um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro, na cidade de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de 69 metros, mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura, um prédio de 24 andares. Um complexo pensado nesta cidade, aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932. Pesquise mais, vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo, você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicado ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só, aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A Gruta do Arcanjo, localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil
e no mundo. Vá lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus a acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel, dedicando um pouco de si nesta construção. Que maravilha! Começa agora mais um Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aí do outro lado, acompanhando mais o Santo Flow com a gente. Deixa eu falar para você uma coisa. Hoje é um episódio muito especial. É o retorno do retorno. Isso não existe, né? Talvez, né? Porém, vai ser assim. Que alegria ter você aqui conosco, acompanhando o Santo Flow. Convido você a sentar hoje aqui com a gente, participar dessa conversa muito especial e já compartilhar. Você que está acompanhando através do YouTube, outra plataforma, fique à vontade, navegue conosco nessa conversa que, quando ele vem ao Santo Flow, é sempre muito especial, tá bom? Olha que honra, gente. Esse estúdio aqui, esse lugar, essa sala que nós estamos gravando é na minha casa. Eu estou tendo a honra de receber hoje aqui na minha casa, olha como a providência, né? As asas de São Miguel têm muita força, viu? Bateram e trouxeram até aqui para nosso estúdio doméstico, pode-se dizer assim, né, amor? O Padre Zé Eduardo. Que alegria, Padre, sua bênção. Deus abençoe, a alegria toda minha de estar aqui. Mais uma vez, eu acho que eu estou gostando de ver, ainda nós não enjoamos um do outro, né? Mas que maravilha. Mas que bom, Padre, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Santo Flow, seja bem-vindo a São Miguel Arcanjo, a primeira vez, apesar de ser 2 horas, eu digo 2 horinhas porque eu faço isso toda semana, não é? Então, e o senhor de 2 horas, né? Mas tão perto o senhor não conhecia aqui a cidade ainda, não conhecia. Né? E ainda não conhece, porque ainda não foi na Basílica, ainda Exatamente. vai conhecer tudo ainda um pouco, né, da cidade. Mas sinta-se muito bem acolhido. E nós já tivemos a oportunidade de fazer Santo Flow, de fazer um outro Santo Flow, de fazer o Vilela, e que coisa boa. E que bom, aquele lá do Vilela a gente conseguiu furar uma bolha ali, né? De estar num lugar onde geralmente católicos não estão, né? Exatamente, além de que o Vilela é uma simpatia, né? É, gente muito boa, muito boa. Fantástico. Mesmo. Olha, nós vamos entrar em alguns assuntos hoje aqui sobre a nossa fé em geral, e aproveitar também e tratar sobre um fato que é um pouco ainda recente, né? Basicamente recente, que é a questão da vitória em relação ao aborto, né? Houve uma grande movimentação de cristãos, os católicos ali, fazendo toda uma situação, aquela questão que a gente até falou lá no Vilela, fizemos um programa inteiro, né, sobre isso, sobre essa questão da legalização do aborto ou não, descriminalização, aquela coisa toda. E depois de um tempo se percebeu aquela posição do Barroso em relação a não pautar isso agora, né? Existe alguma análise a ser feita ou não existe? Existe um sentimento de vitória ou foi só uma pausa? Como que o senhor vê aí essa suposta vitória em relação... Suposta não, para nós foi uma vitória, mas até quando realmente pode ser uma vitória definitiva ou não? Não sei. Eu acho assim, a primeira coisa a gente tem que... a gente não pode extrapolar na avaliação do que ocorreu. Nem para baixo, nem para cima. Ou seja, foi um recuo ou foi um adiamento? Eu tenho a impressão que foi mais um adiamento. Por quê? Porque eles sentiram a força da sociedade civil. A sociedade brasileira é maciçamente contra o aborto. E por mais que se façam esforços interdisciplinares para tornar o aborto uma questão mais palatável, uma questão mais aceitável, eles perceberam que não é possível tratar assim porque é um tema sensível e existem certos avanços que são recuos. Por exemplo, Napoleão. Ele perdeu a batalha em Waterloo porque ele avançou demais. Uhum. Ele avançou além do que ele poderia ir. E aí, justamente ele perdeu a batalha por causa do seu avanço. Então em política é assim, muitas vezes um avanço
na verdade, representa um retrocesso. Porque você se autodenuncia, você mostra o seu totalitarismo, o seu absolutismo e assim por diante, ainda mais quando os elementos legais são tão frágeis como esse. O que está por trás de tudo isso é aquele habeas corpus Sim. absurdo que eu li no programa do Vilela com vocês. E, portanto, as bases são tão frágeis que não haveria possibilidade deles continuarem com aquilo sem um grande desgaste para o judiciário. Não, com certeza. Mas foi interessante porque houve toda uma comemoração, né? Os católicos ficaram ali extremamente animados, e é como o senhor falou, ninguém sabe. É um recuo, uma pausa ou uma estratégia, mas ganhamos tempo, né? Ganhamos aí um pouco de tempo aí de como será daqui para frente, mas sempre com um grande alerta, porque nós temos a certeza de que o governo atual é totalmente ligado e também com um olhar positivo, positivo não, no caso negativo para nós, mas eles olham com o desejo de realmente descriminalizar e tal, e aquela coisa toda, né? Mas foi um passo. Mas eu tenho aqui uma pergunta, antes de entrar em algumas questões que seria bem curiosa, e às vezes até de bastidores, de quem, né? Que a gente encontra o Padre Zé Eduardo, né? O padre que prega para padres, que prega retiros, que prega encontros e prega na universidade, às vezes é expulso. Essa parte passa, né? Mas quando, o senhor era jovem, antes de entrar no seminário e tudo, essa bagagem intelectual, ela é gerada por um jovem que já estudava, que gostava de estudar, era curioso para estudar. Isso se deu mais no seminário, ou talvez por um dom, ou facilidade, ou presente de Deus, de que tudo que foi estudando consegue compilar bem e guardar. Porque às vezes, olha, nossa, meu Padre Zé Eduardo, nossa, é tão inteligente, é uma pessoa que fala fácil e que tem entendimento sobre diversos assuntos. As pessoas perguntam, mas como que ele conseguiu assim chegar até aí? Já é algo de muito tempo, desde quando jovem, esse desejo pelo conteúdo e tal? Ou o senhor considera como não? Acho que também faz parte de um dom que Deus deu e que me facilita um pouco de... no que eu vou vendo, eu já vou captando, de certa forma, né? Eu acho que é tudo junto. Sobretudo, eu acho que Deus, ele dá a algumas pessoas um intelecto um pouco mais forte, mais arguto, para outras Deus fortalece a vontade, tem uma vontade muito forte, outros têm uma memória super desenvolvida, e isso tudo, digamos, é o equipamento básico sem o qual a gente não pode funcionar. Mas, do ponto de vista biográfico, e nisso também a providência de Deus está, porque Ele que vai guiando tudo, eu sempre fui muito curioso, sempre. Sobretudo em relação a questões espirituais, religiosas. Esse mundo sobrenatural sempre me intrigou muito. E, portanto, eu nunca me contentei com respostas superficiais. Eu sempre gostei de rastrear o problema até a sua raiz. Depois de muito tempo, eu descobri que isso é parte daquilo que São Tomás chamava de virtude da estudiosidade. Né? Ele contrapõe a studiositas a curiositas. Né? Porque a studiositas, a estudiosidade, é uma virtude que te faz rastrear as causas. Porque, como diz ele, scire est per causam scire, per causas scire. Conhecer é conhecer pelas causas. E isso digamos, a definição de conhecimento dada por ele. Ora, isso eu sempre tive, esse desejo de rastrear as coisas. Então, ia perguntando. Tem um episódio muito famoso quando eu era criança. O meu antigo pároco lembrava disso até bem pouco tempo atrás. Hoje ele tem Alzheimer, não tem mais, né, memória praticamente. Que quando eu era criança eu perguntei para ele qual é o nome da mãe de Moisés. Ele não sabia. Eu falei, onde é que eu acho? É impossível que não tenha o nome da mãe dele aqui.
Aí ele ficou em dificuldade e tal, tal. Eu não sosseguei enquanto eu não encontrei o nome da Joquebed, né? Joquebed. Eu não fiquei em paz, né? Então esse episódio mostra um pouquinho o meu modo de ser. Então, por exemplo, ontem um rapaz me perguntava uma palavra em grego que está num versículo concreto lá de São Paulo. Bom, eu não me contentei enquanto eu não fui rastrear aquela palavra, ver o que está na origem. Eu sempre gostei muito de etimologia, né? Então, isso mostra muito como, digamos assim, o modo de ser de uma pessoa. E eu acho que isso pode, em grande parte, ser adquirido. Por exemplo, se a pessoa supera as dificuldades de letramento e ela consegue ter intimidade com os textos, ela entender o que ela lê, muito possivelmente ela vai conseguir galgar os outros passos, né? São Tomás explicava a partir de isso está num comentário dele a Boécio, a partir da didascalia do Hugo de São Vitor, que a ciência, no fundo, se divide em 2 departamentos grandes. O primeiro departamento é o que eles chamam de artes liberais. É o trivium e o quadrivium, né? O trivium é a leitura, a lógica, depois a retórica, que no fundo é o que te faz se apropriar do conteúdo. É isso daí. E ele diz, sem o desenvolvimento desse aparato, que ele não é um conteúdo que se aprende, ele é uma espécie de destreza que se adquire na utilização da ferramenta chamada inteligência. Você pode estudar as outras coisas e elas vão fazer sentido. O que acontece é que hoje em dia nós temos muita informação e as pessoas não têm a arte de saber lidar com o intelecto. Resultado, elas se tornam cada dia mais ineptas. Elas não conseguem. Elas têm um monte de conteúdo na frente e elas não sabem como organizar aquilo. Inclusive, quanto mais conteúdo, pior. Porque é uma sobrecarga de informações que na mente delas estão totalmente desconexas. A mente da maior parte das pessoas de hoje em dia parece um caleidoscópio. Não tem ordem. Ora, por isso que é muito importante recuar, fazer o que fez Santo Inácio. Santo Inácio, quando ele foi para Paris, para a Universidade de Paris, ele percebeu que ele não podia entrar, que era importante entrar ali, mas que ele não tinha, apesar de ser um soldado muito renomado, ele não tinha condições de entrar lá. O que ele fez? Ele foi estudar com as crianças, o trivium e o quadrivium. Fez isso durante um período, aprendeu a lidar com esse aparato intelectual, e aí sim foi para a Universidade de Paris. Hoje, a universidade ela cria uma boa parcela, não só cria, mas legitima uma grande parcela de pessoas que não sabem lidar com informação, não sabem ler e entender, e por causa disso o mundo está como está. Falando sobre isso, na diocese em que o senhor está, diocese de Osasco, tem ali um colégio, que é o Colégio São José, do Cláudio, não é isso? Né? E hoje se tem uma grande movimentação no Brasil de aberturas de escolas católicas. Né? Algumas numa linha um pouco mais conservadora, tradicional, outras numa linha mais carismática, ou de certo tipo, e tem o movimento do homeschooling também, né? Toda essa questão. Né? Não buscando criar uma conotação de certo, errado, funciona ou não funciona, mas uma opinião do padre José Eduardo. Né? Se os católicos desejam abrir ou potencializar ou oferecer para a sociedade um lugar católico para se aprender as coisas, qual seria, na opinião do senhor, talvez uma metodologia ou um caminho mais efetivo? Né? Vamos lá, padre José Eduardo falando sobre homeschooling, por exemplo, né? Na atual realidade do Brasil.
Um colégio um pouco mais ali, obrigatoriedade de saia, obrigatoriedade de véu, algumas outras coisas e tal. E um colégio católico ali, meio carismático, não sei. No que o senhor tem visto por aí, não é? Quais as linhas que o senhor poderia traçar como algo que fosse efetivo para a educação católica? Uhum. Bom, eu acho que o homeschooling, ele deveria ser uma saída última, quando você não tem mais nada a fazer. Por quê? Porque a socialização da criança, ela se faz na escola. Claro, na família, sobretudo, mas é a escola que dá, digamos assim, o primeiro ambiente em que a criança sai de um refúgio seguro, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo controlado. Essa socialização, se ela for bem saneada, se tiver um ambiente saudável, né, ela é muito boa. Agora, sobre um colégio católico, né? Inclusive agora até outros movimentos na minha cidade para abertura de novos colégios, né? Por quê? É bem importante que haja pluralidade de concepções pedagógicas, de concepções até apostólicas. Sim. Em relação a isso. Mas no meu entendimento, o colégio cumpre a função de escolarizar a pessoa. Ou seja, o colégio não é um convento. O colégio é colégio. Então, eu não posso transformar um colégio, por exemplo, numa espécie de nova comunidade em que as crianças são os membros. E elas têm que se guiar por um protocolo de comportamento religioso muito exigente. Porque isso depois produz um efeito colateral ruim. Vide, por exemplo, os filhos de evangélicos de igrejas muito fechadas em relação a usos e costumes. Quando eles crescem, eles dão as costas para aquilo e pegam ódio da religião. Não querem mais saber de nada. Portanto, eu acho que a carga religiosa, ela tem que ser muito bem controlada, ela não pode ser excessiva, justamente porque a escola é escola, e a escolarização tem que ser feita dentro do que se espera de um colégio, ou seja, eu não posso dar, por exemplo, se a criança sabe grego, hebraico, latim, música, uma série de coisas, mas ela não sabe geografia, história, aquilo que se pede para um currículo, né? Então o que vai acontecer é que ela vai ter um déficit, e quando ela chegar, por exemplo, para fazer o Enem ou para fazer o vestibular, ela não vai ser aprovada, né? E esse tipo de lesão a gente não se pode permitir em nome de uma certa proteção que às vezes tem uma conotação escapista, né? Eu não quero que o meu filho esteja numa escola pública porque lá ele vai aprender ideologia X ou Y. Tudo bem, concordo contigo, mas eu não posso apenas ter um refúgio para isso. Eu tenho que ter uma alternativa que seja sadia, equilibrada, né? Então, nesse sentido, eu acho que um certo bom senso é preciso para poder equalizar essas coisas. Por exemplo, eu não acho que deveria haver tanta diferença assim entre um colégio, como você diz, conservador, um colégio carismático, porque a função do colégio não é ser um convento conservador ou uma nova comunidade carismática. A função do colégio é escolarizar. Então, se eu faço do colégio uma espécie de extensão de uma visão espiritual que eu tenho, etc. tal,
aqui eu realmente posso ter um problema no futuro. O problema dessas coisas é que elas são visíveis apenas a longo prazo, né? Naquele livro chinês, Anônimos, 36 Estratagemas, o autor fala, né, que o sábio, ele vê o germe, e as pessoas normais, elas veem quando a coisa já é manifesta. O sábio, ele vê na causa, ele vê a coisa ali, e ele tem uma visão a longo alcance, né? É exatamente assim. Então, eu acho ótimo que haja um movimento de abertura de colégios católicos, mas eu também acho que isso tudo tem que se guiar por um bom senso, por lucidez, por responsabilidade pedagógica, enfim, porque são questões que não são meramente, digamos assim, ornamentais. Vou providenciar mais água para o padre também. Depois, pelas entrelinhas se conta que existe uma certa, não é abertura, mas talvez proximidade ou presença do senhor em alguns movimentos ou evento evangélico, né? Ou até pessoas evangélicas que são próximas, né? Pessoas até conhecidas e tal, não sei o quê. A primeira pergunta é até que ponto que isso é real, né? E a segunda pergunta, que tem que é muito a ver com essa, o que é que o senhor tem visto nessa grande movimentação do retorno de muitos protestantes para o catolicismo, né? Pessoas de nome, nós temos aqui, já veio o professor Eduardo Faria e tantos outros nomes, ele que era pastor, né, presbiteriano por 10 anos, e tantos outros, né? Se o senhor vê como uma movimentação real, realmente, que chama atenção, ou talvez um ou outro não está bem assim, as pessoas às vezes podem estar exagerando e tal, já que o senhor tem uma certa, não só uma visão do que está acontecendo, mas um pouco mais próximo da realidade, assim. Dele. Bom, então, de fato, eu tenho muitos amigos evangélicos, são amigos, pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, pessoas que eu estimo, que são muito sensíveis, que são gentis, agradáveis. E eu posso dizer, Guto, assim, até com uma certa vergonha, que eu vou em muitos lugares na igreja e sou esnobado. Mas ali eu não sou esnobado. Eles têm aquele respeito, um carinho que é sincero. Muitas vezes nós, inclusive pessoas que têm autoridade sobre nós, como existe uma hierarquia, elas têm uma atitude de indiferença, de apatia, de snob, snobismo puro, né? E ali não tem. Ali realmente são amigos mesmo. E, obviamente, isso não exclui as nossas diferenças teológicas, que são grandes, e algumas delas inconciliáveis. O que eu acho que é diferente do relacionamento que eu tenho com evangélicos, por exemplo, do movimento ecumênico, é que muitas vezes o movimento ecumênico relativiza as diferenças doutrinais para dar a impressão de que elas não existem, né? Para utilizar aqui um exemplo que o meu amigo, o pastor Ângelo Bazzo, uma vez utilizou comigo num programa dele, tem um elefante no meio da sala, mas a gente finge que não tem nada. Isso está errado. Nós temos que abordar as nossas diferenças, ser conscientes delas, respeitar essas diferenças, mas isso não impede que nós tenhamos amizade. Um outro ponto é o seguinte: eu conheço muito bem o movimento evangélico brasileiro, do ponto de vista não só dos atores, dos agentes, mas também do ponto de vista, digamos assim, teológico, nocional. Eu estudei na minha casa, eu tenho toda uma seção só de livros evangélicos que eu estudei para entender como eles pensam, para entender como eles falam, consigo me fazer entender por eles, que é uma coisa muito difícil. Às vezes um católico e um evangélico não se entendem
porque ambos não sabem como funciona o modo de pensar do outro. Sim. Além da carga de revanchismo histórico que existe nisso, que me parece bastante lamentável, porque ninguém é edificado com esse revanchismo. Ele é só, como diz São Paulo na Epístola aos Gálatas, uma obra da carne. Em terceiro lugar, esse fluxo e refluxo, né? Então, muitos católicos se tornando evangélicos e, ao mesmo tempo, muitos evangélicos se tornando católicos. Qual é a minha análise desse fenômeno? Em primeiro lugar, como eu disse no programa do Vilela, eu acho que a igreja evangélica, ela não está realmente crescendo. Acho que ela está inchando. Sim. Porque, diferentemente da igreja católica, a igreja evangélica é uma igreja muito ágil. Então veja, para formar um pastor não precisa de muito tempo. Também não precisa de muita teologia. Eu não preciso ter um espaço sagrado. Eu faço um espaço sagrado em qualquer lugar. Hoje a moda, né, do movimento worship, você pinta um salão de preto, coloca cadeiras O data show. mais ou menos confortáveis, um bom data show, uma banda tocando, toca a vida. Igreja católica não é assim, você tem que ter igreja, altar, não sei o que, sacristia, paramentos, liturgia. Só essa questão litúrgica é uma cultura à parte, é todo digamos assim, um aspecto cultural profundíssimo, né? Então, veja, só que, como pro evangelicalismo ter uma cultura pop é fácil, também é muito fácil atrair pessoas superficiais. Uhum. Então, por exemplo, você consegue levar uma piriguete, um funkeiro, um sambista, um rapaz que não tem muitas ideias claras, ele tem um ambiente envolvente, carinho sincero das pessoas, interesse pela alma deles, etc. Ele vai. Mas isso não significa que essa ida é uma ida profunda. Para conversão. Ou seja, a gente tem atualmente o fenômeno dos chamados desigrejados, né? Que são pessoas que entram numa comunidade evangélica, depois elas se decepcionam e saem, e se tornam evangélicos não denominacionais. Mais ou menos aquilo que nós chamávamos no passado de católico não praticante. Sim. Com a diferença de que o católico não praticante, ele tem uma estrutura catequética que está impregnada nele, inclusive culturalmente, e esse desigrejado não tem. Ele é muito mais frágil do ponto de vista cultural interno. Sim. Ora, por outro lado, na medida em que no Brasil começou a despontar uma intelectualidade católica verdadeira, que não é perfeita, ela tem muitas lacunas, ela não tem sim suas deficiências. Isso obrigou a que muitos evangélicos tentassem dar uma resposta intelectual que pudesse ser atrativa para o seu público. Porque é inegável que existem católicos que exercem uma influência cultural muito forte sobre o público cristão. Dou alguns exemplos. O Ítalo Marcilli, meu amigo. Sim. A influência que ele exerce sobre as pessoas é impressionante. Muitos evangélicos. Padre Paulo Ricardo, querendo ou não, muitos evangélicos escutam porque é algo profundo. Ele não é um homem raso. Ou, por exemplo, o movimento das famílias numerosas, tipo Deitiba, ou outros exemplos assim. Aquilo causa um impacto cultural nos cristãos evangélicos. Uma vez eu vi uma pastora, que inclusive eu conheço, é um pouco amiga, que ela comentou no podcast a pressão que as mulheres católicas fazem sobre as mulheres evangélicas para terem mais filhos, para não usarem métodos contraceptivos, etc.
Então veja, quando as pessoas começam a estudar, é isso que tem acontecido. Elas percebem as falácias de muitos que foram criadas para hostilizar a Igreja Católica. Então, por exemplo, o que um evangélico médio tem na cabeça que lhe faz ter repugnância pela Igreja Católica? Idolatria, Isso. que é uma grande bobagem, os livros da Bíblia que foram acrescentados, segundo a cabeça dele, Nossa Senhora, purgatório, Maria, Eucaristia. Eucaristia talvez nem tanto, mas Maria é uma barreira forte, e outros, né? E aí esses irmãos, vendo a coerência intelectual, a autoridade intelectual que os católicos exercem, eles se perguntam, mas como é que o cara é tão inteligente e crê nessa superstição que para mim é uma coisa boba? E aí ele vai pesquisar, e aí ele vai ver que não é bem como lhe estavam ensinando. O que isso deveria proporcionar? Uma elevação do debate apologético. Quer dizer, por parte dos evangélicos deveria haver um interesse por elevar o nível. Só que eles não estão conseguindo. Eu fico até com um pouco de pena, no sentido de que eu acho que o Brasil precisa de um debate teológico de alto nível, e não existe, realmente é tudo assim muito falencial, né? Portanto, eu explico esse fenômeno assim, porque eu o vejo todos os dias. O pessoal começa a estudar, percebe a coerência do ensino católico e retorna. Portanto, paradoxalmente, esse aumento exponencial dos evangélicos, que, como eu disse, me parece mais um inchaço, ele é quantitativamente superior, mas qualitativamente inferior. Enquanto que, do nosso lado, o crescimento é mais discreto, ele é quantitativamente inferior, mas ele é qualitativamente muito superior e, portanto, sustentável. E eu acho que a longo prazo nós devemos levar um pouco de vantagem, inclusive porque a qualidade dos católicos brasileiros aumentou muito nos últimos anos. A qualidade formativa, o conhecimento acerca da teologia, até de línguas clássicas. Eu me preocupo porque o clero não está acompanhando esse mesmo crescimento. Então hoje existem católicos leigos que estão na vanguarda do debate público, enquanto muitos clérigos simplesmente não sabem nada. Uma teologia muito fraca, não conhecem praticamente nada de Sagrada Escritura, não sabem latim, não sabem grego, não sabem nada. E aí você tem um clero, digamos assim, fragilizado, diante de uma massa de católicos consciente e muito mais bem formada. Muito bom, vai aí, amor, ajudando a nós aí no tempo, ainda temos aí um tempo para nossa conversa, mas eu queria trazer aqui um assunto. Uma pessoa lá no Instagram do senhor colocou lá nas caixinhas de perguntas dizendo assim, não foi nem uma pergunta, foi uma acusação. O senhor passou um pano muito forte para o Papa Francisco, o senhor fica passando pano para o Papa Francisco e tal, aquela coisa toda, né? Então vamos lá, vamos ver essa questão do passar o pano, né? Tocando em um assunto recente, né? Nós tivemos como se fosse um movimento do São João no Nordeste. Você acendeu uma fogueira, a labareda de fogo foi até lá em cima, aí depois passou o São João, no outro dia aquela fogueira era brasa, né? E depois ficou meio cinza, e depois o vento passou, que foi a questão do sínodo, né? Aquela coisa, pegou aquela situação toda e tal. Passou um tempo, depois me parece que aí agora, né, passou, inclusive, teve o texto final e tudo, e já hoje pouco se fala em relação a tudo isso, né?
Se acompanhou e como acompanhou tudo isso que aconteceu em relação ao sínodo, com que visão, com qual sentimento, não sei, e como o senhor percebe, se o senhor consegue perceber o que pretende o Papa Francisco com esse sínodo um pouco, e por que essa pessoa acusou do senhor passar pano para ele, né? Bom, então eu acho que, em primeiro lugar, né, eu acho que hoje na igreja nós estamos vivendo um momento um pouco triste de uma certa rebelião que me parece ser contrária ao espírito católico. Porque se eu admito que Francisco é o Papa, e ele foi eleito, a renúncia de Bento XVI foi completamente livre, toda renúncia é um ato unilateral, irrevogável, a eleição foi realizada com a aceitação de todos os cardeais que estavam presentes no conclave, da igreja inteira, ou seja, eu não posso colocar dúvidas sobre a eleição do Santo Padre. Há um outro problema que as pessoas sempre relevam, que é o problema, eles dizem o seguinte: o Papa Francisco, às vezes, no modo de se expressar, tem expressões que dão a entender uma disrupção com a doutrina católica. Não é bem verdade. Primeiro, não é verdade, né? Essa acusação que muitos tradicionalistas fazem de heresia, ela é muito apressada e muito, na minha opinião, irresponsável, porque heresia é um delito. E ela é um delito que tem que ser formalmente realizado. A pessoa tem que ser advertida. E uma vez advertida, ela tem que, digamos assim, continuar naquilo dali. Isso. Porque a heresia é a negação pertinaz de um dogma. Então, não é um esporte, não é um tiro ao alvo. Isso aqui é uma coisa muito, muito séria. Portanto, considerando que o Santo Padre é o Papa Francisco, nós temos que olhar para o estilo dele. Veja bem, Bento XVI é um teólogo. Francisco não é um teólogo. Ele é um Papa pastoral. É um Papa latino-americano. É um Papa jesuíta. Então, ele tem dentro de si esse ardor de querer sair da estrutura visível e de falar, de dialogar com quem está fora da estrutura da igreja. Então isso explica certas linguagens, certas abordagens que ele faz, que são menos compreensíveis ad intra e são mais compreensíveis ad extra. É a escolha que ele fez. Nós temos que respeitá-lo, ter amor por ele, rezar por ele. Agora, a pessoa me acusava de passar pano pro Papa, que eu acho um absurdo, porque o Papa não precisa disso. Quem sou eu? Quem sou eu? Não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém para querer me passar, né, por apologeta do Romano Pontífice ou por querer, né, pagar de defensor do Papa. Jamais. Não, ele não precisa disso. Porém, o caso em questão foi a resposta que o cardeal Fernandes deu à questão levantada pelo Dom Negri, né, sobre padrinhos homo e transexuais. Bom, então veja, algumas pessoas criticam a redação da resposta. Eu acho que a redação da resposta, sim, poderia ser melhor. Então, por exemplo, a utilização da palavra transexual dentro do contexto da doutrina da igreja, sim, ou seja, abraçada pelo magistério, é problemática. Por quê? Porque efetivamente não existe
de forma metafísica, um transexual. O que acontece é a transformação fenotípica daquela pessoa. Ou seja, o fenótipo dela passará a ser mais masculino ou mais feminino. Então são alterações de ordem plástica, não de ordem metafísica. Enfim, então, por exemplo, talvez seria melhor ter colocado pessoas que transicionam de fenótipo, de gênero, algo do tipo. O problema é que a terminologia sempre vai ser complexa, porque a gente nem sempre vai dispor de elementos léxicos adequados no debate real. Uhum. Então, é muito complexo isso. O jogo de palavras no atual cenário cultural é praticamente atordoante. Verdade. Mas, então, considerando a resposta tal como ela está, ou seja, sem querer voltar no tempo e dizer que ela poderia ter sido melhor, Sim. Considerando como ela está, eu tenho a obrigação de interpretá-la segundo a doutrina da igreja. Eu não posso interpretá-la como eu quero. Eu não posso interpretá-la como eu acho. E é aqui que vem um ponto. A nota, ela não foi escrita para os leigos. Ela foi uma resposta a um bispo que analogicamente pode ser aplicada aos demais bispos e, portanto, aos padres que têm cura de almas, sob a supervisão desses bispos. Então, o padre, quando lê, ele enxerga o problema real. Qual é o problema real? O problema real, por exemplo, é uma jovem de 15 anos que está confusa quanto à sua identidade e ela pede o batismo. Uhum. E se você diz assim para ela, olha, para você ser batizado agora, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que agir desse jeito, tem que agir daquele outro, isso pode fazer com que ela, por exemplo, se mate, se ela tiver pulsões suicidas. E aí, como que a gente lida com esse caso? Uma pessoa, ela sofre de disforia. Realmente, não é um problema meramente retórico. Sim. Então, veja, são problemas reais que estão por trás da resposta e a vontade salvífica da igreja que, de alguma maneira, tenta trazer essas pessoas num caminho, num processo de conversão. Não é uma discussão, não é um debate de ideias, entende? Aqui é uma questão pastoral, é um pouco mais delicada. Enfim, é o meu modo de ver a coisa. E eu entendo quem discorda, quem pensa de um modo diferente, mas o ponto é, nós não podemos nos separar do Santo Padre Papa, ele é o nosso pai comum, temos que amá-lo, defendê-lo, honrá-lo, temos que interpretar corretamente aquilo que a igreja ensina e, evidentemente, enxergar as pessoas que estão por trás, que são realmente o problema. E, por fim, nós não podemos transformar tudo numa questão de debate de ideias, porque não se brinca com vidas humanas. Verdade. Olha só, vamos aí, ó. Eu quero dizer para você que está conosco, ficar à vontade. Nós estamos, inclusive, nesse mês de novembro, com essa nossa conversa. Eu vi que está tendo a Black November lá do senhor lá também, né? Acho que é a livraria, né, que o senhor tem lá, né? Não, é uma plataforma de curso. A plataforma, vai tá tendo Black November, né? Agora é assim, né? Antes era, Black November mesmo, né? O pessoal tem vários, né? Várias promoções. Aí tá tendo lá na plataforma também. Black Friday, né? O Black Friday, agora é o novembro inteiro de Black, né? Aí tá tendo promoção lá dos cursos. Sim. Quantos cursos mais ou menos tem lá? Temos uns 5 cursos. Olha, coisa boa. Os cursos, eles englobam algum momento ao vivo, não? Com a turma, não, né? Alguns sim, mas assim, os que estão já gravados, estão gravados, né? Às vezes a gente faz uma live de lançamento, etc. Alguma coisa dentro ali da plataforma, de vez em quando, né? Que bom. Vamos aí para as nossas perguntas, para a gente... A modulação aí tá ok, filha do aparelhozinho pequenininho lá? Ela tá bem animada, né? Pronto, vamos lá. Eu separei aqui, inclusive, 2 temas para a gente trazer aqui que eu considero ser tema assim que a gente poderia trazer. Tem circulado muito nas redes sociais
em alguns lugares do Brasil, aquelas situações de que em igrejas católicas se entram outras denominações. Agora teve um vídeo recente que dança e que não sei o quê, acho que foi até numa catedral, outro, né? Tem outros também e tudo, né? Que às vezes escandaliza, outros dizem, não, tem que acolher, era uma coisa mais cultural e aquela coisa toda, né? E eu também nem penso que se trata muito de sincretismo, ou será que sim, não sei. Mas vamos perguntar ao padre José Eduardo. Quando vem essas questões, né, o senhor que sempre gosta de tirar dúvidas das pessoas e tudo, como o senhor percebe tudo isso? Né? O senhor vê como possível? Isso daí não é algo que agride e tal, não sei o quê, mas não, isso aí realmente, como o senhor pensa toda essa questão de num templo católico, ali aí entra uma pessoa com uma roupa ou uma expressão de uma religião, por exemplo, de origem afro-brasileira, ou faz ali no próprio presbitério mesmo alguma apresentação. Existe possibilidade de ter uma ligação, um acolhimento, uma comunhão, ou isso não é muito o que seria saudável ou interessante para a vida da igreja, né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, aquele evento que aconteceu em Brasília foi muito bem esclarecido pela Arquidiocese. Isso. A Arquidiocese de Brasília emitiu uma nota explicando que aquela performance não era esperada. Ela surpreendeu a todos e os próprios organizadores pediram desculpas e esclareceram que eles também foram surpreendidos por aquilo e também que a intenção da pessoa que fez não era a de profanar, foi um momento de euforia, etc. Tal. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a igreja é um espaço de culto. E como espaço de culto, o alvo desse culto é Deus. Então, não se deveria utilizar a igreja para expressões culturais. Essa é a minha opinião, porque justamente ela é um lugar de culto. Embora em muitos lugares se faça isso, mas eu acho que o caráter sacro do espaço litúrgico não pode ser desacralizado por algo que não seja estritamente o culto divino. Ou a evangelização, ou algo que tenha, digamos assim, a ver com o culto a Deus, ou com a palavra ser anunciada. Em segundo lugar, a igreja fala da enculturação, mas uma enculturação legítima. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, me contaram que há uma tribo indígena no Brasil em que a unção do crisma não é feita na testa. Por quê? Porque naquela cultura eles entendem que ungir a pessoa na testa é um ato, não é um ato de digamos assim, de maturidade, mas é como se a pessoa fosse criança, imatura, como se fosse um retrocesso. Então a igreja faz uma pequena adaptação aqui. Isso é enculturação. Então, o nosso rito romano é enculturado, no sentido de que, se a gente fosse utilizar o grego, os apóstolos escreveram em grego, né? O latim é uma enculturação. Mas ela, para ser legítima, ela tem que ser realmente sensível àquilo que está na mente, da índole do povo. Quando se fala de enculturação afro, de enculturação índia, né, indígena, muitas vezes as pessoas querem enfiar isso na liturgia, que aliás é um costume nefasto que acontece aqui no Brasil. Tudo querem enfiar na missa, né? Então, sei lá, né, festas de não sei do que, celebração de não sei o que lá, bota tudo lá dentro. E aí você instrumentaliza a celebração eucarística para significar aí uma cultura.
Depois, nem tudo que se chama de cultura é cultura, do ponto de vista laico. Muito do que se chama de cultura é expressão de uma crença religiosa. Então, por exemplo, se num templo católico eu invoco outras divindades, isso aqui já não é mais enculturação, isso é sincretismo. Sim. E a igreja não admite o sincretismo. Ou seja, é preciso fazer uma limpeza semântica aqui e dizer o que cada coisa é para colocar tudo no seu... Quando é necessário haver uma enculturação, por exemplo, nas igrejas em África, existem partes da África em que cantar e dançar é a mesma coisa. Então, se eles não levarem as ofertas naqueles ritmos deles, que aliás é muito bonito, muito respeitoso, eles parece que não estão levando nada realmente digno que eles não estão dando a Deus. Então, ali naquele contexto, tudo bem. Agora sim, qual o sentido que isso tem, por exemplo, no centro de São Paulo? É que ninguém faz isso. Ninguém se veste daquele jeito. Ninguém tem gesto daquela maneira. Percebe? Aí já não é mais enculturação. Aí é você querer fazer uma performance cultural e às vezes até religiosa, que, por exemplo, em África jamais fariam, para instrumentalizar a missa nessa direção. Isso não me parece lícito. Sem dúvida. Olha só, vamos aqui para uma última que eu tinha colocado aqui, rematado. Aproveitar aí para você que está acompanhando o Santo Flow. Se você ainda não segue o Padre José Eduardo nas redes sociais, no Instagram, PE José Eduardo. No YouTube está como, rapaz? No YouTube? Padre PE.José Eduardo. José Eduardo. Que maravilha, né? Às vezes as pessoas olham para o José Eduardo e dizem, esse homem passa um dia todo estudando, pregando e ensinando, mas isso é pároco, né? Pároco normal, né? Pároco normal. Tem toda uma atividade a ser feita e tudo, e não é fácil. O senhor transita no meio dos tradicionais, dos conservadores, dos carismáticos, né? Tem até uma foto bonita aqui, o senhor com um acessório ali, como se fosse um encontro, né, e tudo. Prega encontros carismáticos, bonitos, né? Em lugares que nem carismáticos nem tradicionais são, tipo no Retiro Papá, tem uma diocese, do ponto de vista paroquial e diocesano. E eu que convivi com o Dom Henrique, quando as pessoas me perguntam qual seria o que você carrega mais de Dom Henrique, ter convivido com ele, o que é que mais chamou a atenção na vida dele? E eu sempre digo que é a capacidade de enxergar e amar a universalidade da igreja, né? Dom Henrique transitava em todos os lugares, né? Era respeitado, nem sempre compreendido, mas, né, ele conseguia amar a universalidade da igreja em geral e estava presente, né? E como o senhor se considera, né, hoje, transitando em várias vertentes de pensamentos ou de formas de viver a igreja diferenciadas, e num tempo tão polarizado, o senhor ainda consegue estar presente em vários polos, né, sem rachar-se a si mesmo, né, sempre sendo o Padre Zé Eduardo. Bom, eu acho que a primeira coisa é que eu sou padre de todos. Uma tentação que nós temos, porque hoje ela é mais frequente do que a gente imagina, é dividir a igreja através de ideologias. Eu me lembro que há um livro do padre Bani, um jesuíta, bastante progressista aqui no Brasil, chamado Cenário de Igreja, em que ele apresenta, digamos assim, né, uma igreja mais tradicional, uma igreja mais carismática, uma igreja libertadora,
uma igreja institucional, eu apresento acho que 5 cenários de igreja, e pronto, ele faz a fenomenologia disso, né? Então, qual é a tentação que um pastor corre hoje? É dizer assim, o meu cenário de igreja é esse. Portanto, todos os que não cabem nesse meu cenário de igreja, eu tenho que, digamos assim, excluir. Não tem nada a ver comigo. Isso é injusto, porque a Igreja Católica é multiforme, tanto quanto a graça de Deus. Então ela tem nuances internas extremamente ricas. E um pastor, ele tem que ser pastor de todos. Então, o que significa isso? Significa fazer um esforço para colocar-se na perspectiva daquela pessoa ou daquele grupo. Então, por exemplo, eu converso com os tradicionalistas, mas eu sei o que está na cabeça deles. Eu entendo o modo de um tradicionalista pensar. Assim como eu entendo o modo de um conservador pensar. Assim como eu entendo o modo de um carismático pensar. E eu entendo também o modo de um libertador pensar. Eu me esforço para compreender a psicologia interna de cada corrente e até de cada pessoa. E a minha missão não é simplesmente dizer para ele o que ele tem que fazer. Pastoreá-lo, acompanhá-lo, ver se ele está crescendo espiritualmente. Obviamente, eu tenho uma visão teológica que enxerga todas esses cenários, para utilizar a linguagem do Padre Libano, de uma maneira, digamos assim, com alguém que supervisiona um pouco de cima, né? Quer dizer, algumas pessoas me dizem, o senhor é tradicionalista? Eu digo, não. O senhor é conservador? Não. O senhor é carismático? Não. O senhor é libertador? Não. O que o senhor é? Eu digo, eu sou eclético. Eu tenho um pouquinho de tudo. Eu sou eclético, no sentido de que eu preciso trafegar. Eu não posso utilizar a igreja como plataforma para que eu me ponha à vontade. Esse despotismo autoritário, esse anelo ditatorial faz mal à igreja. Né? A igreja nunca agiu assim. Ela sempre respeitou o modo de ser de cada um. Quem agiu assim foram os reformadores. São os reformadores, cada igreja é unilateral. A igreja católica não. Sempre teve uma grande diversidade. Tem beneditino, você tem dominicano, franciscanos, cistercienses, dentro das mesmas ordens, imagina, dentro da ordem beneditina. Você tem camaldolências, você tem silvestrinos, você tem olivetanos, você tem uma infinidade de ordens, de congregações beneditinas que vivem o carisma do seu modo concreto. Porque que eu, numa paróquia, numa diocese, vou dizer assim, os carismáticos estão excluídos, não pode. Ou os conservadores não podem. Ou os tradicionalistas não podem. Ou a turma que gosta de movimento social, mais ligada à teologia da tradição, não pode. Eu não posso fazer isso. A minha missão não é essa. A palavra, inclusive, é interessante, a palavra episcopo em grego significa supervisor. Então, é aquele que enxerga de cima e inspeciona e consegue levar a liderança de todo mundo. Agora, se uma pessoa não consegue fazer isso, separa o que ela não pode ser. Não deveria, porque esse ecletismo, mantendo sempre a unidade da fé, é importante para a unidade da igreja. Agora, aqui vem uma ressalva. Eu sou eclético. Mas não só isso. Eu acho que eu consigo fazer uma síntese dessas coisas. Então, a síntese, ela não é a mistura. Sim. A síntese não é você pegar um pedacinho de cada coisa e montar um Frankenstein. A síntese é você absorver um pouco tudo em uma identidade um pouquinho superior. Que eu acho que todo padre deveria fazer isso. Porque, vejam, o padre, ele precisa sustentar a sua igreja, espiritualmente até materialmente.
Por que ele vai fazer isso se ele se restringe apenas a conversar comigo? Pode. Durante muito tempo, eu, por exemplo, não rezava missa de cura. Eu achava um absurdo. Eu criticava, eu atacava. Hoje eu celebro do meu jeito. Quer dizer, uma missa normal, sem grandes estridências, né? Porque o povo precisa, o povo quer. As ovelhas querem. Eles começaram a me pedir, fizeram uma missão. Assim que eu cheguei na paróquia, e na missão perguntaram lá o que o povo mais queria. Missa de cura. Agora o que eu vou fazer? Vou entrar no debate de ideias, né? Sempre tem gente que me escreve assim, mas toda missa não é missa de cura? Eu digo, sim, toda missa é missa de cura, assim como toda missa é de finados. Toda missa é de finados. Essa celebra o dia de finados, essa foi uma missa pelos mortos. E assim por diante, né? Por exemplo, Sebo de Jericó, acabamos de fazer um na paróquia. Sim. Mas que isso é um absurdo, que isso não sei o quê, que isso não deveria se fazer. Confesso para você que eu mesmo não faz nem parte do meu jeito de ser. Só que é o seguinte, o povo não gosta, o povo quer, você coloca o nome Cerco de Jericó, as pessoas aí te enxurtam, elas querem a igreja, elas vêm uma semana, aproveitam para fazer o quê? Dar um ensino, orientado, pregar, etc. Porque o padre não pode se dar o luxo de querer impor o seu modo de ver as coisas. Nesse sentido, o Papa Francisco fala algo muito bonito. Ele diz que o pastor ele tem que seguir um pouco a intuição das ovelhas. Que as ovelhas elas têm um faro. E olha, eu não vejo isso acontecendo. O que eu vejo é uma imposição daquilo que está na cabeça do líder, daquele que deveria, nesse sentido, ser um pouquinho mais, como diz o Papa Francisco, né? Sentir um pouco desse feeling de como as pessoas querem, do que elas gostam, do que elas gostariam e assim por diante. Muito bom. Padre, eu quero agradecer muito, né, a generosidade do senhor estar aqui hoje, né, na minha salinha doméstica, né, aqui na minha casa, na minha residência em São Miguel Arcanjo. Para nós foi um presente enorme e obrigado pela bondade de estar conosco aqui hoje. É uma alegria, Guto, uma alegria falar com você sempre, conversar com seus ouvintes, espectadores, né? E estou sempre à disposição. Quando precisar, estamos aí. Eu tenho que conhecer a paróquia lá. Vamos marcar, né, filho? A gente só passa pela placa de Osasco e não para, não é? Osasco e Jandira, tem 2 visitas lá, né? O padre Zé Eduardo e o padre Douglas também, que tem que fazer uma visita para conhecer lá, se Deus quiser. Obrigado, padre. Muito obrigado mesmo. O senhor pode terminar com a bênção? Claro. Mas antes eu quero agradecer a você que esteve conosco, a todos os nossos parceiros patrocinadores, que nós falamos, né, durante todo esse nosso podcast de hoje, inclusive de uma forma especial o aplicativo Hallow, nosso parceiro aqui no Santo Flow. Só ele não tem acesso ao Hallow, já tem? Ainda não? Vamos providenciar. O Hallow é sensacional, inclusive eu vou aproveitar aqui para você que está com a gente, é realmente um aplicativo sensacional. Eu vou aproveitar e daquilo que eu estou fazendo aqui, eu vou mostrar para você. Mas olha, é um aplicativo interessante, Fábio. E é muito completo. Primeiro que tem a Sagrada Escritura aqui, ó, facinho para todo mundo. Por exemplo, se eu vou pegar aqui a palavra cordeiro, que eu mando buscar, e aí a gente vem aqui, eu quero a palavra cordeiro na Bíblia, ó. Tudo muito bem organizado. E tem várias coisas que nos ajudam. Por exemplo, eu quero rezar, o que tem aqui? Garanta o desafio do Advento. Você pode participar, tem várias pessoas rezando, tem várias coisas em áudio, Santo do Dia, a vida dos santos. Isso aqui é interessante também para criança. Tem exame de consciência para criança, oração da noite, músicas para ajudar a dormir, homilia semanal. É realmente um aplicativo muito interessante, o mundo inteiro, inclusive, pessoal, é o aplicativo número 1 católico no mundo. Você vê lá o Jonathan, que é o ator do The Chosen, ele fala sobre o Hallow, o Jim Caviezel fala sobre o Hallow também. Vale a pena você ter aí no seu celular, para você baixar e utilizar. Depois eu vou mandar aí um acesso para o Padre Zé Eduardo ter acesso também ao Hallow. Padre, muito agradecido. Vamos para a bênção final?
Sim. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Debaixo da nossa proteção, nós acolhemos Santo Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, Obra de Maria Peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o Congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só. Com a presença da irmã Kelly Patrícia, da Madre Kelly Patrícia, do Instituto Hess, do Padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem um roteiro também Itália e Medjugorje para você também aproveitar, passar também por Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a Obra de Maria. Tá aqui, ó, RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a Obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí. Realmente são muitas as oportunidades que nós temos, são várias estampas. Considere ter agora no final do ano camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também, presenteia com sabatina e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatina e camisetas, e realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem crisma, primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento. Eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatina e camisetas, eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatina nas nossas conversas, nas nossas entrevistas. E aproveite você também, peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo, já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui, ó. Esse aqui é sempre uma delícia utilizar, que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito, que é o Uber et Orbe, que é maravilhoso. E tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Está aqui, ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da Milagros, que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá, é bom demais.
Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência paramentos litúrgicos e tem a aba Presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá o endereço, tudo bem direitinho. Se precisar de medida, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na arte sacra, tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer, a pós-graduação. Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, são mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, você já sabe, é a Casa do Santo Flow em São Paulo, uma estrutura espetacular. E olha só, se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto, tem um colégio Liceu Santo Amaro Abade, um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para a sua filha. Pesquise, vale a pena. Colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha, tá bom? Vai lá. Acesse agora o site, tenha todas as informações, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora nesse final do ano é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial, imagine considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do Artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do Artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo, e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do Artesanato Costa, escolha, coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do Artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do Artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo. Um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro, na cidade de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de 69 metros, mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura, um prédio de 24 andares. Um complexo pensado nesta cidade, aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932. Pesquise mais, vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo, você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela,
e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicado ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só, aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A Gruta do Arcanjo, localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Vá lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus a acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel, dedicando um pouco de si nesta construção.